Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula e hoje a gente vai falar sobre o solo. A gente teve uma pequena introduçãozinha no final da aula passada, falando mais ou menos o que era o solo. Então vamos começar relembrando isso. O solo é a camada superficial da litosfera. Lembrando, litosfera é a parte que estuda, a parte relacionada às rochas, à terra, como a gente fala normalmente. Então, o solo é essa camada superficial, ou seja, é a terra onde a gente está pisando. Isso seria o solo. Mas como o solo se forma? A gente também falou isso na semana passada. O solo, ele se forma a partir do intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é a ação do vento e da chuva sobre as rochas, certo? Então, lembra quando a gente falou sobre como se formam as rochas sedimentares, que vai tendo a chuva e vai arrancando pequenos grãozinhos da rocha e levando para outro lugar? No caso da formação do solo, ocorre basicamente o mesmo. A chuva, o vento, os seres vivos passando por cima das rochas, terminam indo destruindo, digamos assim, ou a palavra correta é degradando aquela camada superficial de rocha. Essa camada de rocha é o que a gente vai chamar de rocha matriz, ou seja, a rocha mãe, digamos assim. Então, conforme vai tendo chuvas e vento ali naquele lugar, essa rocha ela vai se degradando pouco a pouco. Com o passar do tempo, a gente tem a formação de uma camada que é um pouco diferente das rochas. A gente sabe, a rocha normalmente ela é bem dura, bem rígida, enquanto o solo ele é macio. Então, por que é que a gente vê o solo ele é tão macio, ele é tão leve comparado a uma rocha? Isso ocorre porque o solo ele não é formado só de rochas, certo? O solo é formado basicamente de duas partes. Você tem a parte mineral, que é onde você tem realmente os pedacinhos de rocha, digamos assim. A rocha vai se quebrando e vai ficando em pedacinhos bem pequenos. E você tem a parte orgânica. Essa parte orgânica é basicamente restos de plantas, restos de animais, tudo aquilo que vai morrendo sobre a superfície ali vai sendo acumulado. Além disso, além disso no solo, você também tem, além dessa parte orgânica, que seria os restos de animais, os restos de plantas, e da parte mineral, que seria os pedacinhos, os grãozinhos da rocha que foi sendo destruída, você também tem ali um pouco de água e um pouco de ar. O próprio gás da atmosfera, ele entra nessa camada superficial. Outra coisa importante da gente lembrar é que na camada mais superficial do solo, a gente também tem seres vivos que vivem ali. Tanto insetos e minhocas, que é comum a gente ver, mas também ali está cheio de seres microscópicos, como as bactérias, os fungos. Todos esses seres vivos, eles agem são os agentes decompositores. Ou seja, o que significa? Conforme eu disse que a parte orgânica é restos de animais e de plantas, conforme essas plantas vão morrendo, ou cai uma folha de uma árvore, ou um animal morre ali, um inseto, um animal grande, existem seres que vão decompor aqueles restos de seres vivos, e isso vai formar a parte orgânica que a gente está falando. Por fim, a gente precisa também entender que conforme vai ocorrendo essa formação do solo, vão sendo criadas camadas. Ele vai ficando em camadas sobrepostas, que é isso que a gente vai ver agora nessa imagem. Bom, pessoal, o que a gente consegue ver nessa imagem? Nessa imagem, a gente tem basicamente 4 solos. O primeiro solo, ele é o solo inicial, seria a rocha matriz, a rocha mãe, como eu falei. Então, conforme vai passando o tempo, vai chovendo ali, vai tendo ação do vento, os seres vivos vão passando por cima, essa rocha vai começando a ter rachaduras, fissuras e vai se quebrando em pedacinhos menores.
Esses pedacinhos vão formar uma primeira camada de solo. E é isso que a gente consegue ver nessa segunda parte aí da imagem, que seria um solo jovem. Ou seja, a rocha ainda faz grande parte desse solo e em cima começou a se formar uma pequena camada. Nessa camada, a gente sabe que vai tendo também um pouco de parte orgânica, vai caindo ali algum ser vivo, seja uma parte de uma planta ou não, ou de um animal, e vai também tendo a ação, digamos assim, vai caindo uma semente, que vai brotando ali alguma coisa. Então, conforme vai passando o tempo, vai criando nessa parte superficial mais e mais matéria orgânica, e com o passar do tempo, a camada de rocha ela vai cada vez sendo mais degradada, ou seja, vai diminuindo cada vez mais e se quebrando em pedacinhos menores, ou seja, virando o solo. Então, esse solo ainda jovem, ele vai tendo a ação de mais e mais seres vivos, mais e mais intemperismo, e vai crescendo ali, vai tendo ali mais plantas e vai crescendo ali a quantidade de matéria orgânica. E aí sim a gente tem o solo final, o solo maduro, digamos assim, onde a gente teria uma camada lá embaixo, se a gente começasse a cavar, a gente ia ver uma camada de rocha, e sobre ela teria uma camada, cada vez que a gente fosse subindo, a gente ia ter camadas e mais camadas. Então, a gente veria uma camada de um jeito, outra parte de outro. Assim que o solo vai sendo formado, vai tendo pequenas diferenças. Se a gente cavasse, pegasse a terra agora e conseguisse cortar ela, a parte onde está o solo, a gente ia ver exatamente essa última imagem aí. Uma parte de rocha, depois partes um pouco diferentes de solo, e por fim a gente ia chegar na superfície, onde a gente ia ver as raízes das plantas mais superficiais e a parte que a gente vê quando a gente observa a própria superfície, onde estão as plantas em si, a grama e tudo mais. Então, isso aí seria um resumo do que é a formação do solo. O solo se forma nesse percurso aí. A gente tem a rocha matriz, que vai se quebrando e vai sendo acrescentada ali matéria orgânica até a gente ter o solo final. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre como é formado o solo e o que tem nele, a gente também precisa falar sobre os tipos de solo. A gente tem basicamente 3 tipos de solo, são eles: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. O que são cada um desses tipos de solo? O primeiro que eu falei, o arenoso, é o que a gente consegue pensar de forma mais rápida. O solo arenoso é a areia, digamos assim. Então, o solo arenoso ele não é só essa areia. Na verdade, o solo arenoso ele é formado por partes maiores. São os maiores grãos. Esses grãos, por ser maiores, se a gente pegar, por exemplo, a areia, a gente consegue ver um monte de pedrinhas. Por eles serem um pouco maiores, eles não se encaixam perfeitamente. Então, o solo arenoso, ele vai ter mais espaço entre os grãos, além dos grãos serem maiores. O que isso significa? Significa que o solo arenoso ele é mais poroso, ou seja, a água e o ar conseguem entrar mais facilmente nesse solo. Em compensação, o solo arenoso ele não é muito firme, não é muito nutritivo, porque ele é basicamente formado de rochas. Se vocês conferirem aí no livro, diz o seguinte: os solos arenosos têm um teor de areia igual ou superior a 70%. Então, esse solo ele não tem muita matéria orgânica, não tem muitos nutrientes, ele é basicamente formado de areia. Então, por causa disso, como ele é basicamente formado de areia, esse solo não é muito fértil. Quando a gente vê uma parte de solo formada basicamente de areia, um solo arenoso, a gente vai ver uma vegetação mais rasteira, pequenos arbustos. E se a gente pensar, por exemplo, numa praia, é exatamente disso que a gente está falando. Como a gente pode ver nessa imagem aí.
Essas imagens aqui que eu selecionei, a gente pode observar exatamente isso, uma vegetação rasteira, principalmente formada por pequenos arbustos, ou nesse caso a gente até vê palmeiras, que têm raízes mais finas. Por fim, eu também coloquei essa imagem que é mais comum aqui na nossa região. Algumas estradas a gente vê exatamente isso aí. Isso seria também um exemplo de solo arenoso aqui na nossa região. O segundo tipo de solo que eu falei aqui, a gente vai tratar, é o solo argiloso. O solo argiloso é o que um exemplo, é o que a gente conhece normalmente como barro. Nesse solo argiloso, ele é formado basicamente por partículas de argila. As partículas de argila, elas são bem menores do que os grãos de areia. Por causa disso, no solo argiloso, ele é mais compacto, tem menos espacinho entre os grãos. Isso faz com que esse solo tenha uma maior dificuldade para absorver a água, certo? Além disso, é um solo que vai ter menos ar dentro dele. Fica isso. Como é mais difícil para a água e o ar entrar nele, esse solo ele é mais impermeável. Ele não é totalmente impermeável, mas é mais difícil da água entrar. Esse tipo de solo é comum ele formar lama, por exemplo. Vai se acumulando água ali na superfície do solo e a gente tem a formação de lama. Então, quando a gente vê na estrada aquela quantidade de lama, a gente sabe que esse é um solo argiloso. Esse solo, ele não entra bem a água dentro dele, então se acumula e forma-se a lama. Esse solo argiloso normalmente contém de 35% a 60% de argila, certo? Então, por isso a gente vê que essa formação de lama acontece. Assim, o solo argiloso ele já é mais fértil do que o solo arenoso, pois por ser mais impermeável, ter mais partículas mais juntinhas, ele termina prendendo mais os nutrientes, certo? E a água. E assim é mais fácil a gente ter ali o nascimento de plantas, você ter a formação de vegetação. Então, quando a gente observa, se a gente comparar o solo arenoso com o solo argiloso, a gente vê que no solo argiloso a gente tem bem mais plantas. Por fim, a gente tem o solo que seria ideal para essas plantas, que seria o solo umífero. No caso dos solos umíferos, eles são normalmente mais argilosos e possuem uma coisa chamada humus. O que é esse humus? O humus nada mais é do que a matéria orgânica. Então, assim, os solos umíferos, eles possuem mais matéria orgânica. O que isso significa? Esses solos eles são ideais para a agricultura, porque o humus torna o solo mais poroso, mas ainda assim mantém uma alta quantidade de nutrientes. Então, esse é o solo que a gente normalmente faz as plantações. Esse solo mais escuro, formado basicamente por argila e matéria orgânica. Claro que nele também tem uma pequena parte de minerais, assim, como areia. Mas o que predomina nele é a própria matéria orgânica. Assim, a gente tem esse solo mais escuro, que por causa exatamente da matéria orgânica, o que torna ele um solo ideal para as plantações. É bem comum a gente ver esse tipo de solo nas plantações, um solo bem mais fértil. Assim, a gente encerra os 3 tipos de solo. O solo arenoso, que tem grãos maiores, é mais poroso, mais pouco nutritivo. O solo argiloso, que tem grãos bem menores, mas não é muito poroso. E o solo umífero, que ele sim vai ser ideal para a plantação, por ser poroso, mas ainda assim muito nutritivo, que é o solo escuro, como a gente viu aí nas imagens. Assim, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje, já que a gente falou sobre como o solo é formado e quais são os seus tipos. E na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre o processo de plantio. Como é que a gente pode recuperar um solo, melhorar um solo e tudo aquilo que é necessário fazer no solo para que a gente possa plantar e produzir nosso alimento. Então é isso aí, pessoal. A atividade eu vou deixar daqui a pouco aí para vocês. E como eu falo, assim como foi na semana passada, qualquer dúvida, perguntem aí. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário a fazer, digam aí
que é para não restar nada. A atividade eu vou deixar aí para vocês, assim como a gente fez na semana passada. Então é isso e até a próxima semana na nossa terceira aula. Adeus!